Há dores que não fazem barulho. Existem gritos que não atravessam os lábios, apenas ecoam dentro da alma. O mundo olha e vê um semblante tranquilo, mas por dentro o coração se arrasta, cansado de lutar batalhas que ninguém percebe. E, de todas as prisões que o ser humano pode conhecer, talvez nenhuma seja mais sufocante do que o silêncio. Esse tipo de cela invisível, onde as palavras morrem antes de nascer. Você já esteve lá, aquele lugar onde você ora, mas o céu parece mudo. Onde você busca, mas não encontra. Onde todos seguem suas vidas, enquanto a sua parece congelada no tempo. Você sente que há algo de Deus em você, mas não consegue entender por que parece que Ele te escondeu do mundo. É sobre esse tipo de silêncio que esta história fala. O silêncio que parece castigo, mas é estratégia. O silêncio que não é esquecimento, mas preparação. Porque o Deus que se cala não está ausente, Ele está trabalhando. E é exatamente quando o barulho do mundo se cala, que a voz do céu começa a se mover. Há uma diferença entre estar esquecido e estar escondido. O esquecimento é a rejeição dos homens. O esconderijo é a proteção de Deus. E o céu, em sua sabedoria, sempre esconde antes de revelar. José foi escondido no poço antes de ser exaltado no palácio. Moisés foi escondido no deserto antes de libertar Israel. Davi foi esquecido no campo antes de ser chamado diante do rei. E você, que agora sente o coração arder enquanto lê estas palavras, também foi escondido. Não porque Deus te rejeitou, mas porque Ele te preservou. Há uma solidão que é divina. É nela que Deus apaga o ruído do mundo para que você aprenda a ouvir a voz dele. É nela que o Espírito Santo ensina o que nenhum púlpito consegue ensinar. É nela que você descobre o que significa ser escolhido, não pelo que faz, mas pelo que carrega. Ser escolhido não é um título, é um peso. É viver entre o invisível e o impossível. É ser incompreendido, até por quem ama você. É ser quebrado tantas vezes que, em algum momento, você para de perguntar por quê e começa a perguntar para quê. E é nesse ponto que o céu começa a escrever um novo capítulo. Você já percebeu que os escolhidos quase sempre caminham sozinhos? Não porque Deus os queira isolados, mas porque a voz do chamado é mais alta que o conforto da multidão. Quando Deus chama, Ele separa. E essa separação dói. Dói porque parece rejeição, quando na verdade é santificação. Os olhos espirituais do céu já viram o que você ainda não viu. Por isso, Deus te afastou de lugares que você queria permanecer. Fechou portas que você orou para abrir. Cortou laços que você queria preservar. E você chorou, se revoltou, tentou entender. Mas o Espírito Santo sussurra: eu te escondi, não para te punir, mas para te proteger de algo que você ainda não entende. Os escolhidos são provados no silêncio porque é ali que o caráter é moldado. É fácil adorar quando há resposta, mas é no deserto que se prova quem realmente confia. O silêncio de Deus não é ausência, é aula. É o lugar onde Ele ensina que fé não é emoção, é decisão. Que esperança não é otimismo, é convicção, e que obediência não depende de entendimento, mas de confiança. Enquanto você pensava que nada estava acontecendo, o céu estava em movimento. Enquanto você chorava, anjos eram enviados. Enquanto você se sentia esquecido, seu nome era mencionado no alto. Porque Deus não trabalha com pressa, Ele trabalha com propósito, e o tempo dele nunca é atraso. É precisão. Há um texto que ecoa nos corações cansados. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. Essa promessa é viva. Mesmo quando tudo parece perdido, o céu ainda escreve sua história. E há uma verdade que o inferno teme. Deus não se esquece de quem Ele escolhe. Pode demorar, mas chega. Pode doer, mas transforma. Pode parecer o fim,
mas é o começo. Você se lembra daquela vez em que pensou em desistir? Em que o peso era tanto que você achou que não aguentaria mais um dia sequer? Pois bem, foi naquele exato momento que o céu decidiu intervir. E ainda que você não tenha percebido, o próprio Deus te sustentou pelas mãos. Aquele sopro de força que te fez levantar outra vez não veio de você. Foi o Espírito Santo te lembrando que ainda havia propósito. O silêncio é uma prisão, sim, mas também é um útero. Enquanto o mundo acha que você parou, Deus está te gerando um novo chamado, uma nova unção, uma nova visão. E todo nascimento vem com dor, toda transformação começa no escuro, no invisível, no lugar onde ninguém aplaude. Mas quando chega a hora, o som do nascimento ecoa e o céu inteiro se levanta. E talvez este seja o som que você precisa ouvir agora. O som do céu chamando o seu nome. O som que quebra correntes espirituais e desperta o propósito que estava adormecido. Porque chegou a hora de sair da cela do silêncio. Chegou a hora de o mundo ver o que Deus construiu quando ninguém estava olhando. Não é coincidência você estar aqui lendo isso, não é acaso. Você foi atraído não por curiosidade, mas por destino. O Espírito Santo está te chamando. E ele não chama para observar, chama para responder. Deus está dizendo: eu te vi quando ninguém te viu. Eu te ouvi quando você achou que ninguém te ouvia. Eu te escolhi quando todos te ignoraram. E agora é tempo de se levantar. Porque o céu não esquece nomes, apenas os esconde até que estejam prontos para ressoar. E hoje o som do seu nome está sendo pronunciado entre os anjos, não para vaidade, mas para propósito, não para exaltar, mas para enviar. Você é um escolhido. E os escolhidos não pertencem à multidão, pertencem ao altar. Não seguem o tempo dos homens, seguem o tempo do céu. E quando o tempo do céu chega, nada mais segura. Prepare-se, o silêncio está terminando. E quando Deus quebrar o silêncio, o mundo saberá que Ele nunca te abandonou, apenas te guardou até a hora certa de revelar o poder da sua promessa. O tempo passou e o silêncio permaneceu, mas o que parecia abandono era, na verdade, lapidação, porque Deus nunca desperdiça o deserto. Cada lágrima, cada madrugada sem resposta, cada oração que parecia perdida, tudo tinha um propósito que o tempo revelaria. Os escolhidos não são formados nos aplausos, mas nas ausências. Não aprendem a ouvir Deus nas vitórias, mas nas perdas, porque só quem conhece o peso do vazio entende o valor da presença. E Elias, assim como tantos outros que vieram antes, precisou aprender a transformar o silêncio em altar. Nos primeiros dias, o silêncio parecia uma tortura. Elias orava e não sentia nada. Jejuava e o céu permanecia calado. Buscava respostas, mas as portas espirituais pareciam trancadas. Havia uma sensação de exílio, como se o mundo espiritual estivesse distante, inacessível. Mas pouco a pouco, Deus começou a revelar que o silêncio dele não era ausência, era convite. Convite para descer mais fundo, para parar de buscar apenas o toque e começar a buscar a essência. Porque há um ponto na caminhada em que Deus deixa de se manifestar para ser sentido e passa a se manifestar para ser conhecido. E essa transição dói, porque o coração humano quer sentir enquanto o céu quer ensinar. Foi nesse processo que Elias começou a perceber pequenas coisas. Detalhes antes ignorados começaram a se tornar sinais. O pôr do sol, que parecia comum, passou a carregar uma voz. O canto de um pássaro se tornava lembrança de que a criação ainda louvava, mesmo quando ele não tinha forças para cantar. Era como se Deus estivesse lhe ensinando a encontrá-lo nas entrelinhas do cotidiano. Houve uma manhã em que Elias, cansado de tentar entender, simplesmente se calou. Fechou os olhos e disse: Senhor, se o Senhor quiser falar, fala. Se não quiser, eu vou continuar aqui mesmo assim. Aquela simples oração, feita sem exigência, foi o início de algo novo.
Porque Deus não responde ao desespero do controle, mas à entrega da confiança. E foi ali, naquele gesto de rendição, que o Espírito começou a trabalhar em profundidade. Nos dias que se seguiram, Elias começou a ter sonhos diferentes. Sonhos em que caminhava por um campo seco, mas, à medida que avançava, flores brotavam sob seus pés. Acordava chorando, com o coração em paz, ainda que não entendesse o significado. Mas o céu estava falando, de uma forma nova, mais íntima, mais espiritual. Há um estágio da caminhada com Deus em que ele muda a linguagem. Ele para de falar com os ouvidos e passa a falar com o coração. E é nesse ponto que o Espírito Santo começa a ensinar o que é ser moldado por dentro. Elias aprendeu que o silêncio de Deus é o martelo que quebra o orgulho e o cinzel que esculpe a fé. Ele começou a lembrar das Escrituras de forma diferente. Passou a enxergar histórias antigas com novos olhos. Pensava em José, esquecido no cárcere, sem saber que o trono já estava sendo preparado. Pensava em Davi, fugindo de Saul, sem imaginar que aquele exílio seria o treinamento que o tornaria rei. Pensava em Ana, chorando diante do altar, sem perceber que suas lágrimas estavam gerando o profeta que transformaria Israel. E então compreendia. O silêncio não era o fim. Era o berço de algo novo. Mas havia dias em que a dor parecia mais forte. Dias em que as promessas pareciam distantes demais. Em que o inimigo sussurrava: talvez você tenha se enganado, talvez Deus nunca tenha te escolhido. E nesses dias, a batalha espiritual era intensa. O silêncio de Deus e o ruído do inimigo travavam guerra dentro da alma. Elias lutava com pensamentos, lembranças, culpas antigas. A cada tentativa de orar, sentia uma força invisível tentando calá-lo. Mas ele continuava, mesmo sem entender, mesmo sem sentir. Porque havia aprendido que o verdadeiro guerreiro espiritual não luta com espadas, luta de joelhos. Uma madrugada, algo diferente aconteceu. Elias estava ajoelhado, exausto, quando uma lembrança veio à mente. O momento em que Jesus ficou em silêncio diante de Pilatos. Aquele instante em que o Filho de Deus, o Verbo vivo, escolheu não responder. E ele entendeu. O silêncio de Cristo foi a prova da sua força, não da sua fraqueza. A cruz era o lugar onde o céu gritava em silêncio. Naquela noite, Elias chorou como uma criança. Pela primeira vez, não chorava pedindo resposta. Chorava por entender o coração de Deus. Porque se até Jesus precisou suportar o silêncio do Pai, quem somos nós para desistir no nosso? Nos dias que seguiram, o peso começou a mudar. Não porque os problemas desapareceram, mas porque o coração de Elias estava mais leve. Ele aprendeu a parar de lutar contra o silêncio e começou a viver dentro dele. E foi nesse lugar que Deus começou a revelar o próximo passo. Durante uma leitura em Isaías, seus olhos caíram sobre um versículo. No sossego e na confiança está a vossa força. Isaías 30:15. Aquelas palavras o atravessaram como fogo. Elias percebeu que a força dos escolhidos não está na pressa, mas na paciência. Não está na resposta, mas na permanência. Não está em falar, mas em ouvir, mesmo quando Deus não fala. Foi nesse momento que ele começou a escrever num caderno, registrando cada aprendizado, cada detalhe, cada sinal. Chamou aquele caderno de O Diário do Silêncio. E nele escreveu: hoje aprendi que o silêncio é o idioma dos céus. Só quem cala diante de Deus entende o que ele diz sem palavras. Enquanto escrevia, uma paz inexplicável o invadiu. Ele sentiu que, pela primeira vez, o silêncio não era mais prisão, era abrigo. E foi ali, naquele instante, que o Espírito Santo começou a despertar algo novo. O chamado que parecia adormecido começou a pulsar. Versículos vinham à mente, ideias brotavam e um fogo antigo reacendeu. Elias percebeu que o tempo de esconderijo estava chegando ao fim, que o mesmo Deus que o havia silenciado estava prestes a lhe devolver a voz.
Mas agora, uma voz com propósito. Ele não seria mais apenas alguém que esperava ouvir Deus, mas alguém através de quem Deus falaria. Porque todo silêncio de um escolhido termina em som. O som do propósito, o som da missão, o som do despertar. E o céu começava a se mover. As portas que estavam trancadas começaram a ranger. As vozes que o acusavam começaram a se calar. E o Espírito sussurrou: está chegando a hora de eu pronunciar o teu nome diante do mundo. Mas antes da revelação, haveria o teste. Porque Deus nunca libera algo grande sem provar o coração que o receberá. E Elias ainda teria que enfrentar o último estágio da fornalha, aquele em que o fogo não destrói, apenas purifica. O silêncio havia se transformado em abrigo. Mas como toda obra de Deus, o abrigo também é uma escola. Elias começou a entender que Deus não estava apenas curando feridas, estava treinando discernimento. Porque os escolhidos não são moldados apenas para suportar, mas para perceber o que os olhos comuns não veem. Nos dias seguintes, tudo parecia diferente. Não porque as circunstâncias tivessem mudado, mas porque o olhar de Elias havia sido restaurado. Agora ele percebia Deus nas pequenas coisas. Um pássaro pousando na janela era um lembrete de cuidado. Um vento leve era um toque espiritual. Até os momentos de solidão se tornavam um altar. Era como se o Espírito o estivesse ensinando a viver com os ouvidos atentos e o coração desperto. Havia dias em que Elias sentia a presença de Deus tão fortemente que o fazia parar tudo o que estava fazendo. Deixava o café esfriar, o relógio correr, o mundo girar, só para permanecer ali, imóvel, no meio da presença. Mas nem todos os dias eram assim. Ainda havia noites em que a mente o atacava, lembrando de fracassos antigos, erros passados, feridas mal cicatrizadas. O inimigo tentava reacender a culpa, porque sabia que o propósito estava se aproximando. Elias aprendeu então que toda vez que o inferno sussurra mais alto, é sinal de que o céu está prestes a liberar algo. Uma madrugada, acordou com uma inquietação no espírito. Pegou o caderno O Diário do Silêncio e escreveu: quando o céu se prepara para mover, o inferno se agita. Mas o mover de Deus não pode ser detido por vozes humanas, nem por sombras espirituais. Quem foi escolhido carrega a marca da permanência. Essas palavras vieram com força. Ele não sabia exatamente o que Deus estava prestes a fazer, mas sentia que algo no mundo espiritual se movia ao seu redor. Era como se a atmosfera tivesse mudado. Os dias pareciam mais densos, o ambiente mais sensível. Elias sentia que estava sendo chamado, mas não para falar, e sim para escutar. E foi nesse tempo que Deus começou a falar com ele de forma diferente. Não em palavras audíveis, mas em impressões espirituais. Havia momentos em que um simples versículo saltava do papel e queimava em seu coração como se fosse fogo. Outras vezes, uma lembrança antiga se tornava resposta para uma dúvida atual. Deus estava ensinando a Elias o som do invisível. Certa tarde, enquanto caminhava em silêncio, ouviu dentro de si uma frase que o fez parar. Há pessoas que buscam a minha voz, mas não querem o meu silêncio. Essas palavras ecoaram fundo. Ele entendeu que a maioria das pessoas quer o conforto de Deus, mas não o processo. Querem o milagre, mas não a espera. Querem a revelação, mas não o deserto. Mas o verdadeiro relacionamento com Deus exige paciência, obediência e coragem para permanecer quando o céu parece distante. Naquela noite, Elias fez uma oração diferente. Senhor, se o teu silêncio for o preço da minha transformação, então que eu aprenda a amá-lo. Foi a oração mais sincera que já havia feito, e o céu respondeu, não com trovões, mas com paz. Uma paz que não explicava nada, mas curava tudo. A partir daquele dia, as coisas começaram a mudar. Não de forma repentina, mas progressiva, como o nascer do sol que vai afastando as sombras aos poucos. Elias começou a sonhar com águas.
Sonhava que mergulhava em um rio cristalino e sentia-se leve, limpo, livre. O Espírito Santo estava lavando o que ainda restava do velho homem. As pessoas ao redor começaram a notar a diferença. Havia algo em seu olhar, uma serenidade que não vinha da ausência de problemas, mas da presença de fé. Mesmo quando algo dava errado, Elias já não se abalava. Aprendera a discernir o que era teste e o que era ataque. E essa distinção era fruto do tempo no silêncio. Uma tarde, ao ler os evangelhos, Elias se deteve em uma passagem que o marcou profundamente. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Lucas 4:1. Foi como se o texto se iluminasse diante dos olhos. Ele entendeu que o deserto não é punição, é condução. O Espírito Santo não leva ao deserto para abandonar, mas para fortalecer. Elias percebeu que tudo o que estava vivendo fazia parte de um plano maior, ser preparado para uma missão que exigiria mais fé do que ele jamais imaginou. Nos dias seguintes, o peso da espera se tornou leve. A alma que antes gemia em silêncio, agora descansava. O coração que antes questionava, agora confiava. Ele aprendeu que a fé não é ausência de dúvida, mas escolha constante por acreditar, mesmo sem provas. Certa manhã, ao acordar, Elias sentiu algo diferente. Um tipo de inquietação santa, um chamado interior. Pegou sua Bíblia e, ao abri-la, seus olhos caíram em Isaías 49:1. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome. Aquelas palavras o atingiram com força. Era como se o próprio Deus dissesse: eu nunca esqueci o teu nome. Elias caiu de joelhos e chorou. Tudo fez sentido. Os anos de silêncio, o isolamento, as perdas, as noites em que achou que não aguentaria, tudo estava convergindo para esse momento. Deus estava dizendo: o teu tempo de ser escondido está acabando. E o espírito dele começou a tremer, não de medo, mas de reverência, porque ele sabia que o chamado era real e que quando Deus chama, nada permanece igual. Nos dias que se seguiram, Elias começou a ter visões curtas, luzes, vozes distantes, lugares que ele nunca havia visitado. Em uma dessas visões, viu uma multidão chorando e uma voz dizia: eles estão esperando alguém que os lembre que o silêncio também é uma forma de Deus falar. Elias entendeu que sua dor tinha propósito. Seu silêncio havia sido o treinamento para libertar outros que viviam presos dentro do próprio silêncio. Deus havia transformado sua prisão em ministério, mas o Espírito o advertiu: antes de libertar outros, você ainda precisa vencer a última guerra dentro de si. E ele sabia do que se tratava: o medo. O medo de errar, de decepcionar, de ser visto e julgado. Porque todo escolhido, antes de ser revelado, precisa vencer o medo da própria voz. Deus o havia silenciado para que aprendesse a ouvir e agora o chamava a falar, mas o eco do passado ainda o paralisava. Elias decidiu jejuar. Queria clareza, queria força. Durante 7 dias, buscou a Deus como nunca antes. E no 7º dia, enquanto orava, o Espírito o visitou. Não havia luzes nem som, apenas uma presença, e uma voz suave, mas firme disse: eu te escondi para que o mundo não te contaminasse. Agora te revelarei para que o mundo conheça o meu poder. Elias caiu ao chão, dominado pela glória de Deus. Chorava, rindo e temendo ao mesmo tempo. Sentia que o peso da espera finalmente se transformava em direção. Deus o estava enviando. Mas antes de partir, precisaria enfrentar o teste final. Aquele que definiria se ele estava realmente pronto para ser a voz que o céu queria usar. O chamado havia sido feito, mas entre o chamado e o cumprimento há sempre um vale, um espaço sagrado, onde Deus observa, mede e prova. Elias sentia o peso dessa travessia. Já não era mais o homem quebrado que um dia chorou no silêncio, mas ainda não era o homem que Deus o chamava para ser. Estava no meio do processo, e o meio sempre é o lugar mais difícil.
Os dias seguintes ao jejum foram intensos. O ambiente espiritual ao seu redor parecia em guerra. Orações simples se tornavam confrontos. Pensamentos que antes não o afetavam, agora vinham com força, tentando desviá-lo do foco. Era como se o inferno tivesse percebido que algo no céu estava prestes a acontecer e decidiu atacar antes que fosse tarde. Elias começou a sentir um tipo de cansaço diferente, não físico, mas da alma. Era um peso invisível, uma resistência que se instalava no ar toda vez que ele se ajoelhava para orar. Mesmo assim, ele não desistiu. Passava horas no mesmo lugar, mesmo sem sentir nada. Não orava para ser ouvido, orava para permanecer. Uma noite, sentado à beira da cama, abriu a Bíblia aleatoriamente e leu em 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essas palavras atravessaram sua alma. Elias entendeu que o poder de Deus não se manifesta quando nos sentimos fortes, mas quando finalmente admitimos que sozinhos não conseguimos mais. E foi exatamente isso que ele fez. De joelhos orou: Senhor, eu sou fraco. Se o Senhor não fizer, nada acontece. O quarto ficou em silêncio, mas aquele silêncio não era ausência, era presença. O Espírito Santo o envolveu de maneira suave, quase imperceptível. E no íntimo, Elias ouviu: você não precisa provar que é forte. Precisa apenas se lembrar de que nunca esteve sozinho. Essas palavras se tornaram um marco. Nos dias seguintes, ele começou a perceber a fidelidade de Deus em detalhes simples. Um telefonema inesperado, uma provisão improvável, um sinal em meio ao cansaço. Mas também começou a entender que, quanto mais perto da promessa, mais violento se torna o ataque. Certa manhã, enquanto caminhava, Elias viu um velho amigo de infância, alguém que não via há anos. O homem o cumprimentou com frieza e disse em tom de deboche: ainda com essas coisas de fé, você era tão inteligente, podia ter ido longe. Aquelas palavras bateram forte. Elias sorriu, mas por dentro sentiu o coração se apertar. Por um instante, o velho Elias, o que se preocupava com o que os outros pensavam, quase voltou à tona. Mas então lembrou-se do que Deus dissera: não busque aprovação, busque permanência. Ele respirou fundo, respondeu com mansidão e seguiu o caminho. Mas aquela conversa o perseguiu por dias. Era como se o inimigo tentasse usar as vozes do passado para calar o que Deus estava dizendo no presente. Elias aprendeu então que as maiores batalhas espirituais acontecem dentro da mente. À noite, ele orava em lágrimas: Senhor, por que é tão difícil? Eu quero obedecer, mas me sinto tão fraco, tão insuficiente. E mais uma vez, o Espírito respondeu em silêncio, não com palavras, mas com presença. Elias sentiu um calor percorrer seu corpo, uma sensação indescritível de paz. Era como se Deus o abraçasse sem usar braços. Nos dias seguintes, ele começou a compreender um princípio que mudaria sua vida. Deus não remove o deserto, ensina a florescer dentro dele. O propósito não é fugir da dor, mas aprender a gerar vida mesmo em meio à secura. Certo dia, ao amanhecer, Elias foi levado a um lugar que não visitava há muito tempo, uma pequena colina atrás de sua casa, onde costumava orar quando era jovem. Subiu o morro em silêncio, sentindo o vento bater no rosto. Ao chegar ao topo, ajoelhou-se e pela primeira vez em muito tempo chorou. Não de dor, mas de gratidão. Ali, olhando o horizonte, ele disse: eu não entendo tudo o que o Senhor faz, mas eu confio. O vento soprou forte, e ele sentiu como se Deus respondesse naquele instante. Um arrepio percorreu seu corpo inteiro, e pela primeira vez, Elias percebeu que sua fé já não dependia de resultados. Ela havia se tornado convicção. Foi nesse mesmo dia que um novo desafio surgiu. Um convite para falar em uma pequena reunião de oração. Algo simples, quase insignificante, mas para Elias significava muito.
Era como se Deus o estivesse chamando para usar a voz que o silêncio havia moldado. O medo veio, como sempre vem. O medo de ser julgado, de travar, de falhar. Mas uma voz interior o confrontou. Você pediu para ser usado, agora é hora de se levantar. Ele aceitou. Nos dias que antecederam o encontro, jejuou e orou. Queria apenas dizer o que Deus mandasse, nada além. E quando o dia chegou, Elias estava em paz, até ver a multidão maior do que esperava. As mãos suavam, o coração disparava. Por um instante, pensou em fugir, mas lembrou-se do que escrevera no seu caderno. O medo é o último portão antes da promessa. Subiu ao pequeno púlpito e ficou em silêncio por alguns segundos. Todos o olhavam, esperando. O tempo parecia parar. Então, com voz firme, Elias começou a falar. Não foi um discurso preparado, foi um transbordar. As palavras saíam como rio, puras, intensas, cheias da presença de Deus. Ele não falava, era o Espírito quem falava através dele. E as pessoas começaram a chorar, uma a uma, tocadas por algo que não vinha de um homem, mas do alto. Quando terminou, o ambiente estava tomado por uma paz densa. Elias sentou-se, sem entender o que havia acontecido, mas sabia que algo dentro dele havia mudado. O silêncio que um dia foi prisão, agora se tornara poder. Naquela noite, sozinho em casa, ajoelhou-se e orou em lágrimas. Senhor, se for isso o que o Senhor quer, então que eu nunca me cale novamente. O Espírito respondeu de forma clara. O silêncio te ensinou a ouvir. Agora, eu te ensinarei a falar. Elias compreendeu que estava pronto, não porque sabia o que fazer, mas porque havia aprendido a depender completamente de Deus. Mas antes da revelação total do propósito, Deus o conduziria a um momento ainda mais profundo. O clímax da fé, onde o chamado seria confirmado através de fogo, o mesmo fogo que um dia desceu sobre Elias no Carmelo. Era chegada a hora da prova final, não para humilhá-lo, mas para revelá-lo. A noite caiu pesada sobre a cidade, como se o céu estivesse prestes a testemunhar algo que ultrapassava a lógica humana. Elias sentia em seu espírito que algo estava prestes a acontecer. Não sabia o quê, mas a atmosfera havia mudado. Os últimos dias haviam sido diferentes. Sonhos vívidos, pressentimentos fortes, versículos que pareciam saltar da Bíblia com vida própria. Era como se o Espírito Santo estivesse preparando-o para algo maior do que ele podia compreender. No dia anterior, um pastor amigo havia telefonado. Elias, estamos orando por avivamento há semanas. Algo está para romper, eu sinto. Quero que venha e traga a palavra. Elias ficou em silêncio por alguns segundos. Havia aprendido a não aceitar convites por emoção, mas por direção. Oraria primeiro. Naquela madrugada, ajoelhou-se diante da janela aberta, a lua derramando um feixe de luz suave sobre o quarto, e orou. Senhor, se for a tua vontade, envia-me, mas se não for, cala o meu coração. O silêncio respondeu. Mas era o tipo de silêncio que ele já conhecia, o silêncio da aprovação divina. Então levantou-se e disse baixinho, eu irei. O evento aconteceria em um pequeno galpão de madeira no alto de uma colina. Nada grandioso, apenas um grupo de pessoas simples buscando a presença de Deus. Mas Elias sabia, Deus não precisa de palcos grandes para fazer grandes coisas. Ele só precisa de corações dispostos. No caminho até lá, uma luta se travava dentro dele. A cada quilômetro percorrido, pensamentos tentavam desviá-lo. E se não acontecer nada? E se ninguém for tocado? E se for só mais uma noite comum? Mas dentro dele, uma voz respondia, não é sobre o que você fará, é sobre o que eu farei através de você. Quando chegou, o ambiente já estava cheio. Cânticos simples enchiam o ar e as pessoas oravam com intensidade. Mas havia algo diferente ali, uma expectativa. Como se todos soubessem, sem saber explicar, que algo do céu estava prestes a descer. Elias sentou-se no fundo, observando. Não queria ser notado,
queria apenas discernir o que Deus estava fazendo. Mas então, um dos líderes se aproximou e disse: Elias, o Espírito Santo mandou você subir agora. O coração disparou. Era o momento. Subiu ao pequeno púlpito, respirou fundo e abriu a Bíblia. Sem planejar, os olhos caíram em 1 Reis 18, o episódio em que o profeta Elias desafiou os falsos profetas no Monte Carmelo. Ele sorriu por dentro. Nada é coincidência quando Deus dirige a cena. Leu em voz firme. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Fechou a Bíblia devagar, ergueu o olhar e disse: Há altares quebrados nesta geração, altares que Deus quer restaurar, não com aplausos, mas com fogo. O ambiente ficou em silêncio. Todos o observavam, mas aos poucos algo começou a mudar. Era como se uma presença invisível tomasse conta do lugar. As luzes tremeluziram. Algumas pessoas começaram a chorar, outras se ajoelharam. Elias continuou: Deus não precisa de multidões para provar quem Ele é. Precisa de corações quebrantados. Hoje, o Senhor manda dizer. Ele ainda responde com fogo. Essas palavras ecoaram como trovões. Um vento leve começou a soprar dentro do galpão. Embora todas as janelas estivessem fechadas, as pessoas começaram a se olhar surpresas, mas Elias não se moveu. Permanecia firme, de olhos fechados, como quem ouvia instruções do invisível. De repente, ele ergueu as mãos e orou: Senhor, se a tua presença ainda habita entre nós, responde com fogo. O que aconteceu a seguir marcou todos os presentes. O ar pareceu tremer. Um som profundo, semelhante a um trovão distante, ecoou sobre o galpão. Uma presença densa, gloriosa, tomou conta do ambiente. Alguns caíram de joelhos, outros começaram a adorar em prantos. Elias, com lágrimas nos olhos, mal conseguia permanecer de pé. Não era emoção, era manifestação. Ele sentia o corpo inteiro estremecer, o coração pulsando como um tambor. Deus estava ali. O fogo não era físico, mas espiritual. Um fogo que queimava dentro, consumindo o medo, a dúvida, a culpa e reacendendo o propósito. As palavras começaram a sair de sua boca sem esforço. O Senhor diz: Eu ouvi o silêncio dos meus filhos. Eu vi o peso da espera. Agora é o tempo da revelação. Aqueles que foram escondidos, eu os levantarei. Aqueles que foram humilhados, eu os honrarei. As pessoas começaram a clamar em voz alta. Alguns se abraçavam, outros choravam como se algo dentro deles estivesse sendo libertado. Era como se o próprio céu tivesse descido sobre aquele lugar. Elias não conseguia controlar o que sentia. Por dentro, era como se uma força antiga e eterna o tomasse por completo. Ele viu, em visão espiritual, um enorme livro aberto, páginas cheias de nomes e uma luz intensa sobre um deles. A voz disse: O nome que o céu chama, a terra não pode calar. E então, tudo ficou em silêncio. Um silêncio tão profundo que era quase tangível. Elias caiu de joelhos, respirando com dificuldade. O corpo tremia, mas o espírito estava em paz. Ele sabia. Deus havia confirmado o seu chamado. Depois daquele dia, nada foi igual. A presença de Deus parecia acompanhá-lo em todos os lugares. Pessoas que nunca o haviam visto começaram a procurá-lo, pedindo oração, conselhos, direção. Mas Elias nunca quis fama, apenas obediência. Sabia que o verdadeiro poder não está em ser visto, mas em permanecer quando ninguém mais consegue. Em uma tarde chuvosa, semanas depois, ele voltou à colina onde tudo começou. O vento frio batia no rosto e as nuvens cobriam o céu. Fechou os olhos e orou: Senhor, não me deixe perder o que aprendi no silêncio, que o fogo nunca se apague dentro de mim. Uma rajada de vento soprou e ele ouviu no íntimo: O silêncio te fez sensível. Agora o fogo te fará firme. Caminha, porque ainda há almas esperando pela tua voz. Elias abriu os olhos. A chuva começou a cair, leve, constante. Ele ergueu o rosto para o céu
e deixou que as gotas o molhassem. Cada gota parecia uma lembrança do processo, da dor, da espera, da fé. E entendeu, enfim, que o silêncio não havia sido prisão, havia sido o ventre de um novo nascimento. Aquele que foi calado agora carregava uma voz que o inferno não podia mais deter. E quando desceu a colina, com o coração ardendo, sabia que uma nova fase havia começado. A fase onde o silêncio se tornara testemunho e o testemunho, mensagem viva do poder de Deus. O tempo passou, mas algo em Elias jamais voltou a ser o mesmo. Depois daquela noite, onde o céu desceu sobre o galpão e o fogo de Deus marcou a sua alma, a vida dele se tornou uma caminhada de obediência e discernimento. Ele entendeu, enfim, que o chamado não era um título, mas uma entrega diária, e que a verdadeira unção não se mede por aplausos, mas pela profundidade da comunhão. Nas semanas seguintes, Elias foi tomado por uma sede espiritual incomum. Passava horas orando, não mais para pedir, mas para ouvir. O silêncio que antes o incomodava agora era o lugar onde Deus mais falava. Ele aprendeu a reconhecer a voz suave entre os ruídos do mundo, a identificar a presença mesmo nas tarefas simples do dia a dia. Era como se o Espírito Santo tivesse se tornado seu companheiro constante, ensinando-o a enxergar o divino nas pequenas coisas. O canto dos pássaros, o pôr do sol, o sorriso de uma criança. Certo dia, enquanto caminhava por uma estrada de terra, lembrando-se do passado, o Espírito falou com clareza ao seu coração. Elias, você foi moldado na dor para compreender a dor dos outros. Essas palavras o atingiram como uma flecha de luz. Ele parou, olhou o céu e entendeu que todo o sofrimento que enfrentara, o silêncio, o abandono, as humilhações, as lutas internas, haviam sido ferramentas nas mãos do oleiro. Cada lágrima derramada, cada oração feita no escuro, cada espera angustiante havia construído nele algo que nem ele percebia: sensibilidade espiritual. Deus não apenas o estava preparando para ser usado, estava ensinando-o a amar. Nos meses seguintes, Elias passou a visitar hospitais, asilos, presídios. Não era por status, era por compaixão. Sentava-se ao lado dos doentes, orava com os que não tinham fé, escutava histórias de pessoas que o mundo já havia esquecido. E em cada olhar desesperado, via o reflexo do homem que ele mesmo fora um dia, perdido, mas encontrado pela graça. Em uma dessas visitas, conheceu um jovem chamado Daniel. Tinha apenas 20 e poucos anos, mas o rosto carregava marcas de dor e cansaço. Estava internado com uma doença grave e sem perspectiva de cura. Quando Elias se aproximou, o rapaz olhou e perguntou: "Você acredita mesmo que Deus ainda pode me ouvir?" Elias sorriu com ternura e respondeu: "Se ele me ouviu no silêncio, ele pode te ouvir aqui também." Aquela frase ficou ecoando no quarto. Daniel começou a chorar. Elias orou, sentindo o Espírito de Deus preencher o ambiente com uma paz indescritível. Naquele instante, o jovem experimentou algo que palavras não poderiam explicar. Não houve cura física naquele dia, mas houve algo maior, cura da alma. Quando Elias deixou o hospital, sentiu que algo havia se cumprido dentro dele. Não era sobre grandes multidões, mas sobre tocar um coração de cada vez. Deus o havia chamado não apenas para pregar, mas para viver o Evangelho. Certo dia, durante uma madrugada de oração, Elias abriu novamente a Bíblia e leu Isaías 43:1. "Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu." Ele fechou os olhos e deixou as lágrimas caírem. Percebeu que desde o início, Deus já o havia chamado pelo nome. Mesmo quando ele duvidava, mesmo quando tentava fugir, o céu já havia decidido o seu destino. O silêncio havia sido apenas o prelúdio de uma revelação maior. Ele nunca esteve esquecido, apenas estava sendo preparado. O Espírito falou com ele novamente naquela madrugada.
Filho, o mundo tenta calar os que escolhi, mas eu uso o silêncio para fazê-los ouvir o que os outros não escutam. Você não foi esquecido, foi separado. Essas palavras ficaram gravadas em seu coração como fogo. Elias compreendeu que o verdadeiro milagre não estava apenas nas manifestações sobrenaturais, mas em permanecer fiel quando ninguém mais entende o que Deus está fazendo. Nos dias seguintes, decidiu escrever tudo o que havia vivido. Cada experiência, cada revelação, cada lição aprendida no deserto, chamou o caderno de Diário do Fogo e do Silêncio e, em uma das últimas páginas, escreveu: Não tema o silêncio. É nele que Deus mais trabalha. Não fuja da dor. É nela que ele molda os escolhidos. E quando o fogo vier, não será para te destruir, será para revelar o que o silêncio construiu. Anos depois, aquele caderno foi encontrado por um jovem pregador que o leu com lágrimas nos olhos. Cada linha parecia pulsar com a presença de Deus. A história de Elias se tornou semente, e como toda semente plantada em terra fértil, começou a gerar vida muito além do que ele imaginava. Em uma das últimas cenas da sua jornada, Elias já estava mais velho, sentado à beira de um rio, observando o reflexo da água. As rugas em seu rosto eram como trilhas do tempo, mas seus olhos brilhavam com a mesma chama que um dia o consumiu no galpão. Ele sorriu e disse baixinho: Senhor, se tudo isso foi para te conhecer, então valeu a pena. O vento soprou leve, balançando as árvores, e ele ouviu novamente dentro de si a voz que o acompanhara por toda a vida. O silêncio te formou, o fogo te purificou. Agora a eternidade te espera. Elias fechou os olhos e uma paz profunda o envolveu. Não era fim, era começo. O ciclo se completava, não com barulho, mas com descanso. Deus havia feito exatamente o que prometeu. Pegou um homem comum, moldado em lágrimas, e o transformou em testemunho vivo da fidelidade divina. A história de Elias se tornou uma mensagem para todos os que se sentem esquecidos, cansados, calados. Uma lembrança de que Deus nunca abandona seus escolhidos, mesmo quando o mundo inteiro parece em silêncio. Porque, no fim, o silêncio não é ausência, é preparo. E o fogo não é destruição, é revelação. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O mesmo Deus que acendeu o fogo em Elias, hoje ainda chama pelo nome aqueles que pensam que foram esquecidos. E quando ele chama, o inferno inteiro se cala.